Laroyeixo, salve nossa quinta-feira sagrada, Okearô, salve Papai Oxóssi. Sentiram minha falta? Quinta-feira passada eu vou explicar para vocês por que esse preto não estava aqui nessa resenha com vocês, mas mês de novembro que aparece nas nossas vidas, nós piscamos e terminou o ano, já estamos em novembro. E hoje é uma conversa minha com vocês, vocês comigo, com o intuito da gente começar a discutir, começar a travar as reflexões, a ter as reflexões com relação ao mês de novembro, que é o mês da consciência negra, que é um troço estranho, diga de passagem, né? Porque se nós pensarmos no fim e ao cabo, e eu escrevi um artigo certa vez para o Diário Catarinense, que o Brasil é tão racista dentro desse sistema estrutural, dentro desse sistema educacional, que os caras lembram que tem preto no Brasil no 13 de maio e no 20 de novembro. E isso é um grande problema, principalmente na luta contra o racismo, porque na minha concepção, na minha visão, e é a visão de muitas pessoas, inclusive, que nós precisamos combater o racismo, nós precisamos combater a discriminação justamente pela educação, né? Então, antes de mais nada, vou ter o meu momento blogueirinho. Então, você que está entrando agora, você que está começando a nos assistir, você que está começando a nos acompanhar, ou você que já nos acompanha, por favor, ajuda o preto. Porque nós também vamos discutir isso em algum momento com alguém que entende muito disso. O Facebook, o YouTube, o Instagram, ele não entrega conteúdo preto, cara. Não entrega, ele não... Tá tendo essa live aqui, certo? Tá tendo essa livezinha aqui do preto aqui. Malandro, o fato de ter preto no programa, o fato de a palavra preto, o Instagram não entrega, o Facebook não entrega, o YouTube não entrega com a quantidade que os outros canais entregam. E quando eu digo entrego, é o seguinte: tu tá passando ali na timeline, pô, eu tô olhando aqui, o que tá passando? Opa, resenha de preto, tá passando, vou assistir. Eles não fazem isso. Se você não compartilha, se você não curte, se você não comenta, quebra a banca aqui, gente. Então ajuda nós aí. Às vezes é pouquinha gente assistindo, mas quando compartilha, aumenta. E o mais importante, nós estamos transmitindo direto para o Facebook, para o YouTube. Então, o pessoal que não tem Facebook, vai assistir o programa depois, pode assistir ao vivo no YouTube U. Tá lá, no meu canal, Marco Antônio André. A gente está remodelando. Eu e meu bruxinho favorito, Fernando Krieger, a gente está ali eu recebi uma mensagem aqui agora, fiquei felizão. Mensagem direto da COP26, lá da Escócia. Salve, deputado Ivan Artes. Pelo amor de Deus, deputado, dá um jeito aí para nós. Né? Santa Catarina tem um produto imenso ecológico do ponto de vista de turismo, de exploração de turismo, e a gente realmente precisa de gente igual a você que está aí batalhando por um turismo ecológico consciente, um turismo que preserve a natureza. Então, parabéns aí, deputado Ivan Artes, tá lá na Escócia. Se quiser trazer um gorozinho, diz que os goró da Escócia é bom. Eu aceito, hein? Com dinheiro seu, não é com dinheiro da Assembleia, não, hein? Brincadeira à parte, grande abraço, deputado, grande abraço, obrigado. Clécio, estou sempre te assistindo. Beijo, lindão. Mas não esquece de compartilhar. Não esquece de curtir. Então, entrou, compartilha. Mandou oi, compartilha. Pronto, meu momento blogueirinho passou, volto pro cara sério. Porque é o seguinte, né, pessoal? A vida já tá muito amarga e tá séria demais pra gente sempre ser muito rancoroso, né? Eu tenho minhas, por exemplo, vamos usar como exemplo o próprio deputado Ivan Artes.
ele tem concepções de políticas diferentes da minha, mas, cara, ele tem um coração tão bom, de peito aberto para tanta coisa, por que eu vou ser amargo com o cara? Por que eu vou ser indigesto com ele? Não, ele só tem um pensamento político e, olha, ele só precisa virar uma chavezinha ali para ele ganhar meu coração, né? Porque tem algumas conexões que, para mim, não estão na contramão do que eu penso, na contramão do trabalho que a gente costuma fazer. Então, voltando aqui para o assunto, eu viajo, né, gente? Meu Deus, como eu viajo. Voltando aqui para o assunto, mês da consciência negra. Eu sou negão sempre. Eu sou negão todo dia. As pretas são pretas todo dia. Percebem? Então não é só no 13 de maio e no 20 de novembro, né? Não é só no mês de maio e no mês de novembro que a gente é preto. Nós somos preto o ano inteiro. E a gente quer ser reconhecido por essa negritude o ano inteiro. Se a gente tivesse que pensar tudo que nós passamos, e a ideia da live hoje aqui é essa, de construir para vocês aqui o seguinte, construir não, repassar para vocês aqui o seguinte conteúdo e o seguinte pensamento. O racismo, propriamente dito, como esse que a gente conhece, é um produto, na verdade é um subproduto da época escravocrata. É um subproduto que, à medida que a gente foi se modernizando, tanto que eu faço parte da Comissão Nacional sobre a Verdade, da Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Por que escravidão negra? Por que tem esse nome? Por que o racismo ele parte principalmente pela cor da pele preta? Já pararam para pensar? Já pararam para pensar que o presidente da República, o Cramunhão, ele tem um comportamento, além de xenófobo, que ele ataca outras pessoas de outros lugares, mas ele tem um ataque racista, por exemplo, quando ele diz que o vírus é chinês. Só que o chinês não é preto. Como é que é racismo? Né? A concepção de racismo. Por que racismo? Se eu jogar na questão do dicionário propriamente dito, consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais em diferenças biológicas entre povos. Então, quando o Cramunhão, o dito cujo lá, né, que está no Palácio do Planalto, que fez a gente passar vergonha a semana passada lá na Itália, ele disse que o vírus chinês atacou o mundo, ele está sendo racista. Ele está sendo racista. Mas a minha ideia não é defender o racismo plural. Quero tratar o racismo contra os pretos, contra a população negra, que é isso que nesse momento é o que me importa e é o que é o lugar de fala. Vamos usar essa expressão? É o lugar de fala. É da onde eu estou falando, é da onde eu estou me comunicando com vocês. Então, do ponto de vista histórico, se a gente entender que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão negra, foi um país que, ao longo da construção dessa abolição, ele construiu vários mecanismos estatais para fazer com que esse racismo que a gente conhece hoje fosse perpetuado e fosse difundido pelo Brasil todo, da forma como é, que é o racismo, vocês já devem ter ouvido isso, que é o racismo estrutural, entende? Que é um racismo construído a partir de uma situação, que é a escravidão negra. Deixa eu ler aqui rapidinho. Ah, meu Deus, olha aí, boa noite, Alex, Clécio, seu lindo, compartilha. Alex, compartilha também.
esse lance é bem complicado, gente não sabe bem como lidar com essas denominações, gordo, branco, preto, alto, baixo. Uma pressão social tem o lance do politicamente correto, pode ser. Esses dias eu vi uma pessoa com deficiência e não sabia como denominá-la. Todo dia tem uma denominação diferente. Isso que tu coloca, Ivan, deputado Ivan, é meu parceiro, então vou chamar de Ivan. Sim, a gente precisa se contextualizar. Isso é verdade. Ainda mais sendo uma figura pública como tu é, a gente realmente precisa se contextualizar. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas a gente precisa se contextualizar, a gente precisa se desconstruir como sujeito construído como um cara racista, construído como um cara machista, construído como um cara homofóbico, e essas três características se aplicam a esse que vos fala, que é engraçado dizer, mas é isso mesmo, a gente precisa se desconstruir, deputado. Então, assim, dá trabalho. O lance do politicamente correto talvez seja uma narrativa que criaram para tentar diminuir um pouco do valor, do peso dessa luta. Então, pensar que pessoas com deficiência são deficientes físicos. Se eu quiser tratar uma pessoa que tem uma pele diferente da minha dentro do colorismo, são pessoas, no meu caso, são pessoas pretas, são pessoas pardas, são pessoas brancas. É difícil? É difícil. A gente fica tentando pisar em ovos? Não tenho dúvida, porque a gente tem medo de errar. E no medo de errar, a gente não faz. Então, é importante que a gente tenha consciência que não é algo novo, não é algo fácil, deputado, principalmente para o senhor que está aí na lida, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, falar sobre o racismo, tratar pessoas diferentes de ti com determinadas denominações, é muito complicado. Mas a gente precisa aprender a fazer isso. E esse é o nosso papel como ser humano, se desenvolver, buscar outras alternativas. O pessoal tá mandando aqui, Fernando, olha ele aí, Bertotto, beijo, tá no YouTube U, né? Compartilha do YouTube U, bonitão. Compartilha para não sei aonde. Você não tem rede social, né? Curte, olha lá, curtiu. Se inscreve no canal. Voltando. Quando a gente pensa que esse racismo... Eu vou e volto, né? Eu sou a produção daqui a pouco manda mensagem. Você é maluco? Volta pro tema. Oi, produção. Mentira, não tô ouvindo ninguém aqui, não. Só para falar com vocês mesmo. Eu me perco às vezes, né? Mas é bom, é uma resenha. Resenha é bom por isso. A gente molha as palavras e volta pro tema. Então, deputado, isso não só para o deputado, mas para todo mundo que está me assistindo e para todo mundo que vai me assistir. É difícil, não estou dizendo que é fácil. É muito complicado você deixar de ser machista, é muito complicado você deixar de ser homofóbico, é muito complicado você deixar de ser racista, né? Racista. É difícil, é difícil. Não é fácil nos reconfigurar como cidadão, como cidadã. Mas por que eu disse tudo isso? Por que eu disse que o Estado brasileiro foi um dos últimos estados, né, estados, como eu digo, como nação a abolirem a escravidão? Por que eu disse que eles construíram uma estrutura, como o professor Silvio de Almeida colocou muito bem no seu livro, do racismo estrutural? Como é que foi construída essa estrutura? Vamos lá? Se eu pensar que em 1837 foi feita a primeira lei, olha que importante. Quando eu digo lei, quem constrói lei é o Estado brasileiro. Então, a primeira lei de educação no Brasil foi criada em 1837. Nós ainda estávamos no regime escravocrata. Pessoas ainda eram vendidas como coisas. Seres humanos, como tem muita gente que coloca, somos todos humanos, realmente somos todos humanos, mas humanos sendo tratados de formas desiguais. Então, em 1837, seres humanos pretos eram proibidos de entrar numa sala de aula. Eram proibidos.
de entrar em sala de aulas. Negros não podiam ir à escola. Vem comigo construindo essa cronologia, tá, gente? Não perca o fio da meada. Em 1850, hein, gente? É criada a primeira lei de terras. Para que serve terra? Para a gente começar a construir o nosso legado, a partir de uma estrutura social, a partir de uma estrutura econômica. Você precisa ter uma terrinha para ti, tu precisa ter sua casa, tu precisa ter aonde morar, tu precisa ter aonde construir, tu precisa ter aonde plantar. Em 1850, criou-se a Lei de Terras, e negros não podiam ser proprietários dessas terras. Diferente do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, que cada negro alforriado, cada negro liberto, ele ganhava um burro, uma enxada e um pedaço de terra. No Brasil, em 1850, cria-se a Lei de Terras, a lei que organiza a questão das terras no Brasil, só que negro, preto, escravizado, ou ex-escravizado, que aí já tinha algumas leis vigentes, que colocavam alguns negros livres, não podia ter terra. Não podia, era proibido por lei não ter terra. Vamos dar um pulo lá para frente, 1871, Lei do Ventre Livre. Sabe o que é a Lei do Ventre Livre? Já deve ter estudado na escola. Deve ter visto ali nas aulas de história. Teve umas aulinhas ali. Eu sei que vocês não perderam. A lei do ventre livre é o seguinte, eram essas pessoas que nasciam livres. Os seres humaninhos pretinhos nasciam livres. Só que a mãe estava presa. A mãe estava escravizada. E aí, como é que faz? Uma criança recém-nascida, ela nasce livre e ela é escravizada. Por quê? Porque ela está ali no colo da mãe. Ela não tem como se autossustentar, ela não tem como se autogerir. Ela precisa dessa mãe que, por coincidência, está escravizada, está presa. Gente, olhem para o sistema penitenciário brasileiro. Milhares e milhares de mães dão à luz aos seus filhos dentro da cadeia e essas crianças nascem presas. Essas crianças nascem escravizadas. Elas cometeram algum crime para estarem presas? Essa criança que nasce de um ventre escravizado, ela tem que ser escrava? Na prática, o que acontece? O que acontece na prática? Exatamente. Você tem um corpo recém-nascido escravizado. Você tem um corpo recém-nascido enclausurado, preso. Ah, mas espera aí, Marco, tu está sendo muito cruel com o pessoal. Vamos continuar? Em 1885 vem a lei do sexagenário. Todos os escravos que conseguissem chegar aos 60 anos de idade estariam livres. É possível isso? Se a gente pensar que hoje a média de idade, né, a média de idade de pessoas hoje no Brasil aumentou para 73, 74 anos, se a gente jogar para 1885, vocês acham que pessoas conseguiam chegar aos 60 anos de idade tomando chibatada, sem comer direito, sem dormir direito, trabalhando em condições exaustivas? Você acha que negros e negras conseguiam chegar aos 60 anos? E ao chegar aos 60 anos, são livres. São livres para quê? Se não pode ir para a escola e se não pode ser proprietário de terra?
Como é que fica? Marco, pelo amor de Deus, mas o Estado brasileiro fez por onde? Fez ali o teu papel de casa. Não fez o papel de casa? Fez. Vem a bela, linda, branca Princesa Isabel. Em 1888, vem a abolição da escravidão. Todos os negros estão livres para viverem suas vidas. Todos os negros não precisam mais tomar chibatadas para trabalhar. Todos os negros podem correr soltos pela planície e fazer o que quiser da vida. Só não pode ir para a escola, só não pode ter terra, e aqueles que conseguiram sobreviver a séculos de escravidão não têm saúde para continuar vivendo. Mas como é que fica? O que o Estado fez depois de 1888? Hã? Eu digo, o Estado cria em 1890 a Lei dos Vadios e Capoeiras. 2 anos depois da abolição da escravidão, meus queridos, o Estado brasileiro cria uma lei que tinha o nome de Vadios e Capoeiras. Todos que perambulavam pelas planícies, como eu brinquei aqui, todos que perambulavam pelas ruas das principais capitais ou pelas ruas da onde moravam, estavam caçando o que comer, estavam caçando onde morar, eles eram presos desde que conseguissem comprovar que tinham onde morar e tinham onde trabalhar. Vadio não trabalha. Então eu tenho uma camada, os números, o Laurentino Ramos, Laurentino Gomes, ele coloca no livro dele, no volume 1 de Escravidão, ele coloca um número ali que é mais de 5 milhões de pessoas pretas, mais de 5 milhões de corpos pretos foram escravizados e trazidos para o Brasil. O que eu faço com essa galera toda? Hã? Mas deixa eu dar um intervalinho aqui e já volto já. Olha aqui, ó. Vamos dar uma boa noite aqui para a galera. Ivan tá bonitão aqui. Brancos pobres também não podiam ir à escola. A gente já chega lá, Ivan. Se a pessoa buscar informação de que não conhece ou não dar opinião quando não é chamado, quando não se é chamado. Se tem uma coisa que é certo, tu nunca vai errar de ficar calado sobre o que tu não tem desenvoltura no assunto. Às vezes, Clécio, às vezes a gente precisa falar para ser corrigido também, tá? Então é algo que a gente também pode pensar nessa forma também de pensar. Às vezes a gente tem que pedir para as pessoas falarem o que elas pensam, até para serem corrigidas, talvez, né? Fala, meu lindo Volney! Tá com a cabeça inchada, o Grêmio dele tá uma penúria, cara. Que coisa! A história sempre foi a mesma, nos últimos 100 anos, pretos pobres e brancos pobres. Nós vamos falar sobre isso, deputado. Excelente apanhado histórico, meu querido. O problema do último século sempre foi a condição social e financeira da pessoa. Pois é, mas é por isso que eu fiz questão de fazer esse apanhado histórico, deputado, justamente para mostrar o quanto essa questão histórica faz com que os negros tenham um ponto de partida diferente dos brancos. Eu nunca, e você nunca vai me ouvir falar, e todos que me conhecem sabem, que existe, que eu luto também por uma questão social. Eu, como advogado criminalista que sou, em Blumenau e no Vale do Itajaí, eu me deparo com um presídio lotado de gente branca. É uma questão social, não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas que eu, moleque preto, lá na periferia, em Diadema, eu tinha um amigo branco, pobre também como eu, ferrado, ele estava sempre se metendo em várias encrencas. Quem morreu primeiro? Ele. Por falta de estrutura pessoal, por falta de estrutura familiar, que foi o que me salvou, inclusive. Só que quantos pretos não têm essa sorte, bota aspas nisso, de ter uma mãe como eu tive?
Eu costumava dizer, deputado, e o meu colega brincava, meu amigo brincava comigo, que mãe nada, a mãe não vai bater, a mãe não vai fazer isso, a mãe não vai fazer aquilo, vamos fazer, vamos acontecer, vamos ali, vamos acolá. Eu falei, cara, eu falava assim, eu tinha, ou tenho, porque ela ainda está viva e ela é brava, eu tenho mais medo da minha mãe do que da polícia. E quando eu comecei a fazer faculdade, a piada era, e não era bem piada, tinha um baita fundo de verdade nisso. Se eu fizesse alguma cagada, fosse preso, eu ia pedir pro delegado me jogar em qualquer vala e sumir com o meu corpo. Porque se minha mãe me achasse, era capaz dela me ressuscitar para me matar de novo. Tamanha era a preocupação dela para que eu não caísse no mundão velho e fazer bobagem. Como esse meu amigo fez as bobagens, sendo branco, loiro, morreu com 8 ou 9 tiros debaixo da cama, porque roubou um botijão de gás na vila onde a gente morava. Era um cara branco. Tem uma questão racial aí? Não, é uma questão social. Mas a gente precisa, e principalmente figuras públicas como o senhor, nós precisamos entender que existe sim um problema social no Brasil. Existe sim um problema social no Brasil. Existem pessoas brancas e pobres no Brasil. Só que se a gente pegar do ponto de vista, do ponto de partida social, o branco ainda terá vantagem sobre o corpo preto. E isso não é novidade que eu estou dizendo. Isso não é novidade. A forma de abordagem policial é diferente. A forma de buscar o emprego é diferente. A entrevista para um preto é diferente. E eu odeio falar sobre isso, eu odeio fazer isso, eu odeio dizer isso, mas eu, no início da minha carreira de advogado, fui preterido a uma vaga, mesmo tendo muito mais qualificação profissional do que o outro candidato, o candidato branco ficou com a minha vaga. Então não é só uma questão social, é uma questão social, mas também é uma questão racial. E é uma questão racial partindo do princípio de que não é algo que saiu da cabeça de quem está entrevistando, não é algo que saiu da cabeça de quem está construindo aquela vaga de emprego ou quem está fazendo a entrevista. Não. É uma estrutura histórica. É algo que vem de muito longe. Beijo, Joy! Beijo, saudade de você, meu querido. Ó, agora tem YouTube U. Curtiu no YouTube U? Compartilhou no YouTube U? Por que eu quis fazer esse apanhado histórico? Porque toda essa construção racista e social, ela parte de uma instrumentalização histórica, ela parte de uma instrumentalização estatal, ela parte de uma estruturação para que isso aconteça da forma como acontece. Então, se em 1890 eu começo a criar um caldo de cultura de que, proporcionalmente, eu tinha pelo menos 100 pessoas pretas para uma pessoa branca, a quantidade de pessoas que eu tinha em situação, perdão, gente, em situação de vadiagem era muito maior. Mas vamos continuar aqui. Olha aqui a questão social, deputado, construída por esse Estado brasileiro. 1968. 1968. Cria-se no Brasil a primeira lei do boi. Sabe o que era a lei do boi? E não é só para o deputado, estou pegando no pé dele, mas é para geral, tá, gente? Deputado, foi a primeira lei de cotas no Brasil. Quer que eu leia a definição da lei de cotas, a primeira lei de cotas no Brasil? 1968? Foi para filhos de donos de terras que conseguiram vagas nas escolas técnicas e universidades.
1968, filhos de fazendeiros que poderiam ter acesso a escolas técnicas e universidades. Se a gente voltar lá em 1850, não, 1837, pretos eram proibidos de entrar em sala de aula. Percebem que é uma construção? Quando você vai construir um prédio, você precisa montar um alicerce. A partir desse alicerce, esse prédio não cai. Se eu crio uma estrutura como essa, racial e social, que interfere diretamente na vida desse preto, diretamente na vida dessa preta, a condição social desse preto, a complicação social desse cara se torna ainda mais complicada, porque tem o fator racista. Vou dar um gole aqui e vou ler quem mandou mensagem. Oh, minha maninha tá ali, a Fabiana. Dona Maria Antônia está aqui te ouvindo e concordando com você. Não duvido. Benção, mãe, um beijo, te amo, saudade de ti, mãe. Beijo, Fabi. Clécio, ano do meu nascimento, 1900 e... Não, tu não é de 68. Tu com essa carinha de menino, tu não é de 68. Para, tu não é de 68, não. O Alex coloca, me lembro dos anos 90, para conseguir um emprego aqui em Blumenau era difícil. Primeiro, porque eu era negro. Segundo, porque eu era da Baixada do Rio de Janeiro. É muito complicado, né? É muito complicado. Assim, gente, o que eu quis fazer com vocês aqui, o que eu quero fazer com vocês aqui, não é construir uma narrativa, não é construir algo que coloque pretos contra brancos. Não, não é isso. Não é essa a discussão. Eu preciso tanto que o preto como o branco, que a preta como a branca, entendam que esse sistema que a gente vive hoje, essa estrutura social que a gente vive hoje, ela foi construída. Ela foi construída. E a partir dessa construção, a gente tem que, num momento como esse, em que nós temos um presidente da República que é racista, que nós temos um presidente da República que é machista, um presidente da República que é homofóbico, um presidente da República que é miliciano, a gente precisa construir pontes para a educação, para as pessoas começarem a entender que não é um discurso de vitimismo, não é um discurso onde as pessoas estão querendo biscoito, né? Não é uma questão só meramente de partidária, não é questão partidária, não é questão de partido político, não é questão de ser de esquerda ou de direita. Percebem? Por quê? A partir de um contexto histórico, a partir de um contexto construído, você cria situações, você cria condições para que essas pessoas que foram escravizadas, essas pessoas que foram marginalizadas, essas pessoas que são escravizadas, essas pessoas que são marginalizadas. Eu digo mais, tá, Bertotto? A gente não quer igualdade. A gente não está buscando igualdade. A gente está buscando equidade, que é diferente de igualdade. Quando eu digo que a gente precisa de equidade, é que essa igualdade a gente está conseguindo buscar. Se vocês perceberem, daqui a pouco vocês vão desligar o resenha aqui e vão ligar a TV. Vocês vão perceber a quantidade de pessoas pretas que existem nas propagandas de TV hoje. Já é muito diferente. Essa igualdade a gente conseguiu, está conseguindo a duras penas, muito pouquinho ainda conseguindo chegar ali. Mas o que a gente precisa é de equidade. Quando eu digo equidade, é que eu preciso, por exemplo, das cotas nas universidades. Porque a partir das cotas nas universidades,
eu posso buscar essa equidade, que é a igualdade está aqui e a equidade está aqui. Quando eu aplico a equidade nas questões sociais, seja elas raciais, de gênero, eu trago as condições para a gente ter uma igualdade. E aí, a partir, cadê eu? Aqui. A partir dessa igualdade, a gente vai atrás a gente começa a correr atrás de condições melhores. Mas ainda precisamos de uma questão que se chama equidade. A igualdade, ela está ali, permeando, ela está ali no nosso redor, ela está ali, todos os lugares que a gente vê, a gente consegue ver mais gente preta. Vocês conseguem estar assistindo hoje um advogado preto, sabe? Essa igualdade a gente está conseguindo conquistar, mas ainda não tem uma equidade. Tanto que eu estou aqui pedindo, pelo amor de Deus, galera, faz o vídeo bombar, curte, compartilha, manda para os amigos, depois que terminar, manda para as outras pessoas assistirem. Por quê? Não há uma equidade na entrega de produtos relacionados à pessoa preta. Voltando para o nosso mosaico histórico, em 1888 nasce a Constituição. Ó, 88. Gente, a Constituição brasileira, ela traz no seu preâmbulo dizendo o seguinte, que nós todos somos iguais. Todos somos iguais. Olha aí, Bertotto. Todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de sexo, cor, raça, gênero, religião. Essa tal igualdade tá tudo certo. E aí, em termos de equidade, se eu buscar a questão da equidade, a minha religião, que teve que ser enquadrada dentro da Constituição, que é o candomblé, ela é ela é a religião mais atacada por intolerância religiosa. Ela é a mais atacada por discriminação racial. A Constituição me traz uma lei e coloca a questão da igualdade. Mas aí, quando você vai para a questão da equidade, ou seja, literalmente colocar as coisas para funcionar de forma igualitária, tô tagarela, né? Eu vou ler aqui uns comentários. Nas novelas principais, sempre os artistas negros eram empregados. Alex, assim, ó, eu acho que hoje, até por conta, são muito poucos atores ainda, tá? São muito poucos atores. Mas a postura que o Lázaro Ramos, por exemplo, tem como ator, de não se colocar mais em papéis, em subpapéis como esses, faz com que os outros artistas negros se coloquem também numa posição muito melhor. Entende? Então, é muito interessante. Essa é a Janis Joplin fazendo um escândalo aqui, né? Então, daqui a pouco vai ter eu vou pegar essa Janis Joplin pela orelha. Eu e a Aline conversamos muito sobre isso, sobre racismo, machismo e o medo do horizonte. O medo de criar um filho ou uma filha num ambiente tóxico. Mas, mesmo com o medo, seguimos fazendo o que é certo. Mas é sobre isso que eu estou falando, Joey. É sobre esse comportamento que independe da cor da pele, que independe de quem está falando, independe de como está sendo dito. Percebem? Que aí sim a questão social a gente pode voltar a discutir. Porque o Joey não é um cara rico, o Joey não é um cara de posses, o Joey é um cara socialmente pobre, mas ele tem uma consciência racial dentro dessa sociedade que ele vive. E ele sabe, sendo um cara branco, que ele tem uma vantagem sobre o cara preto. Então, de novo, nós precisamos ter um Estado que garanta educação para todos, sem essa distinção de pele, de cor, de gênero,
Essa coisa não tem como a gente não discutir isso, entende? É muito importante que as pessoas que as pessoas entendam que sim, é uma questão social, tem uma questão social por trás. Mas se eu pegar em números, eu vou dizer para vocês o seguinte: vamos pegar 100% da parcela pobre do Brasil. Vamos tratar da questão social. 100% da população pobre no Brasil, 70% é preta. Então, tudo bem, faz uma política, o poder público apresenta uma política pública social para essa população. Beleza, vou lá na favela e vou fazer um plano de trabalho de assistência de, oh meu Deus, fugiu de esgoto, né? Vamos tratar as escolas públicas nas periferias com mais condição. No fim ao cabo, a quantidade de pessoas pretas atingidas vai ser sempre maior. Vai ser sempre maior. Mas foi o que eu disse anteriormente. Nós precisamos de uma igualdade, ou seja, tratar pessoas numa condição social de forma igualitária. Mas também temos uma questão, dentro da questão social, de equidade, porque o preto ainda é tratado de forma diferente do branco. A doutora Thaisa, né, uma advogada preta aqui em Blumenau, né, ela colocou aqui para mim aqui no inbox, aqui, ó, quero participar dessa resenha aí. Acho muito válido falar sobre racismo nas profissões de elite. Na nossa advocacia mesmo, se tem 10 pretos advogando em Blumenau, é muito. No dia do jantar, semana passada a gente estava num jantar e eu fui lançado como candidato a conselheiro da seccional da OAB, depois eu conto isso para vocês. Ela disse, no dia do jantar vi eu e mais um colega. Não tá fácil, hein? Vamos escrever sobre isso. Eita, até empurrei a mesa aqui. Doutora. E eu vou além, tá? Eu vou além. É muito complicado para um advogado em Blumenau se colocar como um preto advogado. Porque o medo da represália, o medo de se colocar numa condição o medo de algum momento você se colocar numa condição de subalterno, né, ou de vitimismo, como muita gente coloca para cima, é complicado dessa forma, né? Então, assim, a gente pode até ter mais advogados pretos em Blumenau, tá, doutora? Eu acho até que tenha, porém, também acho que estou procurando aqui para mandar para ela aqui o link do programa para ela. Também acho, doutora, que em algum momento a gente tem que fazer com que esse advogado preto, esse preto advogado, não se sinta acuado para participar de discussões como essa. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função. A nossa função nesse mundão é transmitir ainda mais coisas relacionadas à nossa raça, ao nosso dia a dia. As eleições da OAB tá aí, né? E pela primeira vez na história da OAB foi colocada uma cota para negros e mulheres participarem da eleição. Ah, mas tem que pôr cota para participar da eleição? Sim. Porque é uma forma de obrigar que quem está no poder a abrir espaço para o preto e para a preta participar. E aí? Muitos não vão concordar. E a gente ainda vai fazer uma live sobre branquitude. Sabe o que é branquitude? Branquitude é exatamente o seguinte. Marco Antônio é advogado. Existem vários advogados brancos com escritórios gigantes que estão em Blumenau há mais de 50 anos. Vocês acham que esse dono de escritório, há 50 anos em Blumenau, sendo um cara branco, vai abrir espaço para um outro ocupar esse espaço? Não, né, Marco? É uma questão de mercado.
Ok, é uma questão de mercado. É uma questão de mercado, ok. Mas por que eu vejo sociedades sendo formadas apenas por brancos e não tem nenhum negro na sociedade? Medo de perder o espaço? É algo interessante a ser discutido, tá? É algo interessante a ser discutido. Tem mais recado. Ai, meu Deus, tá caindo a live? Produção? A pirâmide social, é uma questão de pirâmide social. Temos que chegar no futuro e não precisar mais dessa discussão. Ver as pessoas e não cores. Meu lindo, é o meu sonho. Martin Luther King tinha esse sonho, Fernando. Entende? É a gente ter muito escuro na nossa cabeça de que realmente a gente precisa ser julgado não pela cor da pele, mas pelo caráter. Então, o sonho, quando Martin Luther King coloca I have a dream, eu tenho um sonho de que meus filhos não serão julgados pela cor da pele, e sim pelo seu caráter. Martin Luther coloca isso dessa forma no discurso que ele fez. Não vou lembrar o ano que ele fez. Já tivemos um negro no Supremo, será que teremos outro? Gostaram da minha pausa dramática? Muito difícil, muito difícil, Clécio. Muito difícil. Eu não tenho essa fé. Eu não tenho essa fé. Até porque, aí vai a pegadinha para vocês, pegadinha do malandro. Nós tivemos um governo dito de esquerda, que foi o governo do PT durante 12 anos. Foi apenas uma indicação. Diga de passagem, Joaquim Barbosa foi indicado pelo Lula? Produção, me ajuda? Foi? Eu tenho dúvida se Joaquim Barbosa foi indicado pelo Lula. Pesquisa aí para mim, produção. Mas eu acho que sim. Mas depois da indicação do Joaquim Barbosa, veio mais 3 ou 4 indicações, 5 indicações. Todas elas pessoas brancas. Sim, foi o Lula. Foi o Lula que indicou Joaquim Barbosa. Mas depois de Joaquim Barbosa, entende? Então, assim, é algo para a gente voltar a pensar. Não, no ar, o Lula... uma história em um avião com Odisseu, conta outra. A produção me mandou uma mensagem aqui que ele vai mandar uma fofoquinha para mim depois. Eu me divirto com a minha produção. Fernandinho, meu bruxo. Gente, a ideia de conversar com vocês aqui, né, nesse primeiro dia do mês de novembro de resenha, foi para que a gente, em algum momento, começasse a discutir a questão do racismo, não só do ponto de vista de pele. Não é só isso que a gente precisa discutir. Eu não preciso ficar contando para vocês aqui que todo dia existe um caso de racismo contra mim. Vocês sabem que existe. Não é essa a discussão. Não é essa a discussão. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou querendo trazer para vocês aqui através do resenha, e talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha feito um resenha com conteúdo voltado para a questão bem mastigadinha para construir a questão do racismo no Brasil, foi para a gente começar a entender que, para além das agressões diárias que a gente recebe por ser preto, por ser pobre, por ser mulher preta, ela vai para além disso, porque é uma questão estrutural, é uma questão de educação. E aí, se a gente não aprender com a história, não aprender com a educação, a gente não vai conseguir virar essa pirâmide que o Bertotto falou. Existe uma questão social, de novo, sim, existe. Só que ainda dentro da questão social, há uma questão racial, há uma questão étnica a ser discutida. E vivemos numa sociedade que a gente precisa se modernizar nos discursos. E ao se modernizar nos discursos, a gente não vai se incomodar
com a porra de um quadrinho do Super-Homem beijando outro cara. Não é esse o problema do Brasil, porra. Não é esse o problema do Brasil. O problema do Brasil são mais de 19 milhões de pessoas passando fome nesse exato momento. O problema do Brasil é ter mais de 14, 15 milhões de pessoas sem emprego. E aí, se eu pegar essa galera e fazer um recorte dentro disso, cara, tem gente preta pra cacete aí dentro. Só que eu preciso tratar de segurança pública, eu preciso tratar de emprego, eu preciso tratar de saúde. Porque se eu tratar desses temas, eu preciso tratar de educação. Porque se eu tratar desses temas, eu vou tratar de racismo. Então não é só uma questão étnica, não é uma questão de discussão identitária. É uma discussão que a gente precisa ter num âmbito geral. Mas para a gente chegar na conclusão de que é uma discussão geral social, a gente precisa entender que o racismo existe, de que o racismo foi construído e que esse racismo hoje, moderno, do jeito que é aplicado em cima da pele preta, em cima do homossexual, da comunidade LGBTQIA+. É em cima das mulheres. Então, são recortes que a gente precisa fazer nessa discussão de que discutir saúde, discutir educação, discutir moradia, discutir segurança pública é também discutir essas questões étnicas, essas questões identitárias. A gente não pode ser refém desse discurso identitário. É diferente. O discurso eleitoreiro, o discurso de que muitos partidos de esquerda fazem para trazer o preto para o seu lado, e no primeiro momento que ele tem de rifar esse preto, ele rifa. É só vocês olharem para os partidos de esquerda. Quando foi que um partido de esquerda foi presidido por um preto? Quando foi que algum partido de esquerda colocou alguém preto na cabeça de chapa para disputar um governo de Estado? Entende? Então, assim, mais do que a gente entrar nessa discussão partidária de esquerda contra direita, de que falar sobre racismo é coisa de esquerdopata, falar de emprego, falar de empresa é coisa de direita, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque hoje a gente já tem preto mandando. Hoje a gente já tem preto no topo. Hoje a gente já tem preto em empresa. E ainda continua sofrendo racismo. Por quê? Precisamos entender isso. Gostou? Curte, compartilha. Ah, eu tô muito blogueirinho, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Pera aí, vou ler as últimas mensagens aqui. Pera aí, segura aí, produção. Pera aí, segura aí, produção. Ô, meu lindo. Ah, eu gosto do senhor. Ivanates. Ó, não esquece minha birita, hein? Eu vou lhe cobrar minha birita da Escócia. Vou lhe cobrar, hein? Ó, eu quero o souvenir. Marcão, temos o professor Enéas, tivemos o professor Enéas para presidente. Ah, o Enéas é outra discussão, tá, meu querido? O Enéas, eu vou te dizer. O Clécio coloca que eu sigo falando, posso estar falando coisa que não sei na real, mas eu sempre achei que Blumenau é uma cidade mais racista de Santa Catarina. E digo que ser negro aí é um ato de resistência, de mais pura resistência. Clécio, a gente pode entrar nessa discussão depois sobre Santa Catarina. 1888, abolição da escravidão, certo? 1889, 1890, começam a chegar os imigrantes europeus, ou um pouco antes, ou um pouco depois, eu posso estar me perdendo aqui na história, porque existia uma política de europeização, queriam transformar o Brasil numa pequena Europa, num quintalzinho da Europa. Como é que tu ia fazer isso com mais de 5 milhões de pretos e pretas soltos pelo Brasil afora? A produção está me ajudando aqui, por exemplo, que em 2 de setembro de 1851, tá, mas aí nós estamos falando de Blumenau, chegaram os europeus aqui, nós falando do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, quando começam a chegar as comunidades italianas, alemães,
eu ia falar polacos, porque é o jeito que o pessoal fala também, que é um jeito grosseiro também de falar, espanhóis, italianos, quando essa galera, alemães, quando essa galera começa a chegar no Brasil, os poloneses, quando essa galera começa a chegar no Brasil, eles chegam com esse intuito de tentar embranquecer o Brasil. Não deu certo. Mas Santa Catarina deu. Santa Catarina deu. É um dos estados mais brancos do Brasil. Eu acho que perde apenas... Olha, se não for o estado mais branco do Brasil, eu vou atrás dessa informação para passar para vocês. Em Santa Catarina, nós somos 13% da população negra. Da população geral. 13%. É pouca gente, galera. É pouca gente. Mas desses 13% de população negra, 38% está preso de serem negros dentro do sistema carcerário. Se nós somos 13% de população no estado e dentro do sistema carcerário nós somos 38%, alguma coisa está errada, não está não? Enfim, dito isso, Elcio, é a realidade de nós, sociedade, não queremos ver. Isso é verdade. A galera fecha os olhos para muita coisa que acontece, Elcio. Olha ali, ó, boa noite. Oi, Daiane, Colofé, minha linda. Tá lá no YouTube U. Eu agora preciso prestar atenção no YouTube U e no Facebook. A Thaisa coloca que Gaspar é pior. Não fala mal da nossa grande Blumenau. Não, quer dizer, de Gaspar. Que isso? Vamos arrumar treta com os caras lá. Tá doida, doutora Thaís? Gente, resenha tá chegando ao fim. O mês de novembro tem muita coisa para ser discutida. Provavelmente eu estou organizando aí, a gente vai ter uma discussão importante com relação à OAB. Vou trazer os candidatos a presidente da OAB para a gente discutir principalmente as questões étnicas, raciais dentro da OAB. Então a gente precisa ter essa discussão. Então é o seguinte, quinta-feira que vem, ou antes, ou depois, não, quarta ou quinta, eu preciso me organizar com a produção aqui, depois eu passo para vocês. Eu mando um zap para vocês e a gente volta a se falar, beleza? Gente, muito obrigado, boa noite, um beijo no coração, axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, aleik salam, salam aleikum para quem é de salam, e só tchau. E ontem me cobraram porque eu não falei fora Bolsonaro. Mas aí eu fico com medo da produção me derrubar de novo. Fora Bolsonaro, vão me derrubar? Não. Boa noite, tchau, beijo. Beijo do preto. É isso? Acabou? Tchau. Vocês estão aí ainda?